Veja no ICL Notícias, segunda edição. Bolsonaro fora da posse de Trump. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega pedido de devolução de passaporte e cita risco de fuga do país. Vitória das fake news. Após voltar atrás em decisão sobre Pix, governo Lula publica medida provisória para reforçar que não terá taxação. Cessar fogo em Gaza ameaçado. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz acusações ao Hamas e ameaça não aprovar acordo. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também boa noite para você que nos assiste no Rio Grande do Sul pela Pop TV. Chico Sá, Rodrigo Viana, já posicionados comigo. Boa noite na nossa mesa redonda. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Gabi. Boa noite, comunidade. A gente começa esse programa já falando com Lula, sancionando com vetos essa primeira lei regulamentando a reforma tributária, não é isso? É uma reforma tributária que simplifica tributos, unifica tributos. Ela vai ser implantada ao longo de vários anos. É uma reforma tributária positiva para o Brasil, mas como outras coisas que vieram aqui no governo Lula, não vai ter um impacto imediato na vida do povo. Então, o Lula consegue fazer a economia crescer mais, o PIB avança, o desemprego cai, faz a reforma tributária. Agora, lá na ponta, fazer a reforma tributária mexe agora o que na vida do povo, né? De qualquer maneira, uma notícia positiva, o governo tentando virar a página depois de levar esse baile no caso do Pix. Tem uma reforma que tem, ao meu ver, a notícia mais importante, que é isenção de impostos para a cesta básica. Isso seria manchete em qualquer lugar do mundo. Mas, como é favorável a Lula, vai demorar, tudo tem outro ritmo. Cabe ao novo comunicador do governo, ao Sidônio, botar isso para reverberar em redes, rádios e etc. Mas só para a turma não confundir, né, Gabi, rapidinho, o que o Lula está sancionou hoje, é aquela reforma tributária que o Haddad apresentou no começo do governo, que demorou para tramitar, não tem nada a ver com a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso é outra coisa, né? Aqui é uma modificação, vários impostos que vão se unificar no imposto de valor agregado e tal. Enfim, uma discussão que para quem não é do comércio, para quem não lida com o dia a dia, é até difícil, né, entender os detalhes. Mas é importante, de qualquer maneira, e tem esse ponto que o Chico falou, sim, isenção para cesta básica. Tem um ponto que eu acho importante também, que é o discurso. Quando ele sanciona, né, quando ele também diz que a sanção representa um marco e tal, ele fala sobre fake news, de novo, que tem dominado o noticiário nos últimos dias e que algumas pessoas discordam, né, que foram as fake news unicamente que levaram o governo a voltar atrás na história do Pix e também da reforma tributária, mas o fato é que ele disse que não tem medo, o governo não tem medo, foi um posicionamento que ele colocou, de enfrentar as fake news, de fazer um debate, de fazer disputa. Então, eu acho, um discurso que é um recado justamente depois desse debate que se colocou após toda essa polêmica envolvendo. Só se for daqui para frente, né? Como diz a música, daqui para frente tudo será diferente, né? Porque, nesse caso do Pix, o governo preferiu recuar. Exatamente. Concretamente, foi isso que aconteceu. A gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. O que o Lula está dizendo é não temos medo desse debate, não podemos ter medo, mas para não ter medo e para fazer o debate tem que estar preparado. Exato. Não dá para você entrar assim, olhando para cima, achando que é um passeio. E não dá para fingir que a realidade não está posta. Está colocada aí. Está colocada. Vamos nessa? Vamos lá. Por aí? Justamente porque a gente está hoje no day after desta derrota, né? No caso do Pix, é um momento em que a extrema-direita comemora bastante, você vê as postagens, eu nem trouxe para cá as postagens
da extrema-direita, que aconteceu o que a gente já esperava. Comemoraram, o governo recuou, então a gente teve razão, etc. Comemoração, sim, é uma vitória, sim, principalmente da extrema-direita, da turma do Nicolas e de outros que ajudaram a espalhar mentiras e, além das mentiras, explorar dúvidas legítimas que as pessoas tiveram por conta dessa proposta apresentada pela Receita Federal. Então, as duas coisas aconteceram juntas. A extrema-direita comemorou e os setores que fizeram a defesa desta medida, né, setores progressistas, inclusive na área de comunicação, influenciadores, parlamentares, jornalistas, muita gente amanheceu de cabeça inchada e brava com o governo, achando que o governo se acovardou, né? Aqui mesmo, na nossa equipe no ICL, a gente teve esses posicionamentos, né? Eu vi de manhã o nosso colega, o Fábio Panunzio, falando no ICL Notícias primeira edição, até separei aqui, a gente separou um trecho. Irmão, assim, ele se mostra indignado pelo fato de tanta gente ter ido para o debate, ter colocado a cara para fazer esse debate e depois o governo recua. Eu entendo a indignação do Fábio, a Débora Maganha, que entende tanto de economia também, uma posição crítica, achando que o governo se acovardou nesse debate, trouxe isso aqui. O Edu Moreira, a Gabi também trouxe isso ontem aqui no ICL, mas não vou falar por você, Gabi, depois se você quiser você fala, mas só para registrar, né? A turma que achou que o governo recuou e que não deveria ter recuado. Muita gente trouxe essa posição que eu respeito e eu entendo as pessoas também ficarem assim indignadas. Pô, a gente vai, faz o debate e depois o governo, não, tira. Como é que fica quem foi e fez esse debate todo? Né? Eu estou aqui naquela turma que acha que o governo fez bem de retirar. Não porque a medida fosse incorreta, mas porque da maneira como se colocou o debate, se tornou uma batalha perdida que trazia desgaste sem trazer grandes benefícios para um governo que precisa sobreviver e precisa evitar a volta da extrema-direita em 2026. Eu já falei aqui ontem, né? Apresentei até a minha ideia antes do governo retirar, eu estava defendendo que retirasse a proposta, né? E aí isso foi feito. Eu não vou repetir tudo de novo, mas eu acho que no meio de uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra total, você tem que escolher quais são as batalhas em que você vai até o fim e quais são as batalhas em que você entra, percebe que está perdendo soldados ali no campo de batalha e retira. Retira e tenta se aglutinar melhor para combater de forma mais agrupada, mais organizada, para ganhar a guerra, que é o principal. E o principal vem em 2026. E se o Lula encolhesse em popularidade por causa disso, se ficasse sangrando semanas e encolhesse na popularidade agora em 25, talvez inviabilizasse as negociações e as alianças que ele tem que costurar para 2026. Essa é a minha posição pessoal. Então, eu acho que o governo fez bem em retirar a proposta, dadas as condições, dada a forma que o debate tomou no Brasil e a falta de estratégia de comunicação para adotar uma medida como essa. Era uma medida técnica. Nada mais... Bom, primeiro que nunca nada é só técnico em governo nenhum do mundo, mas ainda mais na conjuntura em que a gente vive, com a extrema-direita, o bolsonarismo, esses influenciadores de extrema-direita preparados cada vírgula para partir para cima. Aí você mexe com um tema sensível, que é o tema do PIX, com uma camada de brasileiros informais, consolidada, de certa maneira, entre a classe trabalhadora brasileira, e tenta passar para eles, vocês não entenderam, eu vou explicar, vocês não entenderam. Eu acho que em determinado momento é até uma certa arrogância da nossa parte, achar, vamos explicar melhor, que daí as pessoas vão entender. Elas entenderam e não gostaram. Mas não vai ter taxação em cima do PIX. Mas elas entenderam que mesmo sem ter taxação, ia aumentar a fiscalização e, quem sabe, no futuro, elas podiam ser pegas. Mas não vai pegar os pequenos. Mas a desconfiança se estabeleceu. Aí não tinha caminho a não ser voltar atrás. Bom, esse é um debate que pegou aqui no ICL, posições diferenciadas. Pegou no nosso chat, né, Gabi? Você lia ontem aqui, estavam posições bem divergentes. Eu acho que até a maioria da nossa comunidade, eu acho que ficou mais para o lado de ficar chateada com a posição que o governo tomou, pelo que eu acompanhei no chat. Eu não tenho assim, não contei, mas eu tenho a impressão que as pessoas foram com tanta ênfase para fazer a defesa, que depois, na hora que o governo retirou, falaram, nem isso, né? Então, eu só peço para as pessoas assim, terem o raciocínio de que é uma guerra prolongada
e que às vezes você se retira de uma batalha para não perder a guerra. E não é covardia, necessariamente, né? É saber escolher estrategicamente o que você vai fazer. Mas eu entendo quem ficou bastante chateado e quem está indignado com isso. Aliás, dentro da própria bancada petista, as lideranças do PT, tem esse debate, gente. Vamos trazer aqui o Zeca Dirceu, deputado do PT do Paraná. Olha a postagem que ele fez hoje cedo. Não me venham com bom dia, a situação é péssima. Acordei tão nervoso que o meu café foi diferente. Eu joguei o pó na boca e toquei água quente para dentro, paciência zero, em especial com o nosso governo. Meu único alento é seguir na defesa da educação, o mais professores está on, diz o Zeca Dirceu. Não citou a questão do PIX, mas parece um recado, né? Fica parecendo, Chico. Eu entendi assim, muita gente entendeu assim, né? Foi uma irritação. Ele acha uma irritação assim, que governo é esse que retira assim tão fácil? Mas eu acho que o governo está certo também, eu fecho com você. Eu achava que isso ia se resolver naturalmente, pessoas iam passar Pix, iam ver que não tem nada de taxa e ia seguir a vida. Não é bem assim, o estrago era pesado. Pegue hoje todas as TVs, todas as mídias. Desapareceu o Pix. Parece que nem existiu. Está diminuindo, né? Aos poucos ele vai sumir do debate. Desapareceu. Assim, não foi manchete em lugar demais. O debate de hoje é o saldo, né? O debate que se faz assim, que se fazia na Globo News. Mas é muito mais a militância chateada do que alguma outra coisa. É muito assim, quanto de fake news tem no post do rapaz lá da peruca, do deputado da peruca, se foi 100% fake news ou se é só 30%, ou se era uma opinião, o debate mudou para outro lugar. Mudou. Você não tem mais vendedores com medo, aterrorizados, porque caíram na fake news. Vamos ver, eu acho que ainda fica um rescaldo de um certo medo, isso aí ficou plantado uma dúvida aí para os próximos meses, mas diminuiu, redução de danos, eu acho que teve uma redução de dano. O Zeca Dirceu postou isso aqui. E a Gleisi Hoffmann, presidente do PT e também deputada lá pelo Paraná, o mesmo estado do Zeca Dirceu. Olha o que diz a Gleisi. É diferente, né, da posição do Zeca Dirceu. Fez muito bem o presidente Lula em mandar revogar a instrução da Receita sobre o monitoramento do PIX e das maquininhas. O governo nunca pretendeu taxar o PIX nem cobrar imposto nas transações, cometendo injustiça contra quem batalha na informalidade. Para que essa dúvida não permaneça na cabeça das pessoas, explorada pela oposição, desinformação, golpes, foi correto revogar. Os responsáveis pelas mentiras têm de ser investigados e punidos. Então a Gleisi apoiou a retirada nesta leitura, que foi a leitura majoritária na equipe do Lula. Tem bastidor também desta reunião, o Lula chamou o Fernando Haddad, chamou o Sidônio, chamou o Rui Costa, chamou a turma ali da cozinha do Planalto e avaliou. O que vai custar mais? Manter a medida e continuar fazendo esse debate por semanas e semanas ou retirar? E aí avaliaram que o custo menor era retirar. Não que tenha sido bom para o governo, foi ruim. Era algo ruim contra o péssimo. Mais ou menos essa foi a decisão. O Lula diz que o governo perde. Ele confessa que é uma derrota para o governo. Confessa. Só que tem que embarrear essa derrota. Tem um outro aspecto, eu acho, gente, que ainda não está muito claro para as pessoas, que é quando o governo volta atrás dessa questão da instrução normativa, então como é que fica agora? Né? Para as pessoas isso fica um pouco também meio nebuloso. Fica pior. Fica, porque elas ficam pior. sem informação, né? O pequeno vendedor que estava preocupado com ser investigado e pagar imposto, ele está numa situação pior, porque vai pegar até abaixo de 2 mil ali, vai pegar todo mundo. Então, não é legal o que o Nicolas propõe, não é legal, não é bom. Não. O saldo na vida concreta não é bom. A vida concreta é horrível. É horrível. O que o governo estava jogando era o patamar para 5 mil. Lá para frente. E ainda assim pega o público dos informais, dos pequenos, mas agora está numa situação... Ficou pior. Mas tem a medida provisória que ela corrige isso tudo, né? Que o governo manda para o Congresso dizendo assim, em letras gigantescas e neon, não vamos taxar o PIX. É praticamente o que estava lá, só que com essa observação em aquela caneta amarela lá. Eu acho que esse vai e vem, Rodrigo e Chico, só para fechar e voltar para o Rodrigo, mas eu acho que não fica claro para as pessoas o que eles estavam tentando fazer e como é que fica agora. Eu acho que essa informação, essa comunicação também precisa ser feita. Você tem toda a razão. Precisa. Precisa. Verdade. Precisa.
Mas o que eu queria dizer, assim, só para deixar bem frisado, um aprendizado que fica para as próximas batalhas, já que eu disse, se retirou de uma batalha, outras vão surgir imediatamente, a gente não precisa esperar um mês, vai ser 2025 inteiro, com o Trump chegando ao poder, a extrema-direita se sentindo livre, a Meta, o Musk, o X dizendo, é liberdade de mentir, pode sentar bordoada aí que nós garantimos. Inclusive, a gente fica na dúvida se os algoritmos estão funcionando a favor de postagens como aquela do Nicolas. Provavelmente estão, além dele ter sido competente no objetivo dele, que era de levantar dúvida, espalhar fake news e trazer dúvidas legítimas que as pessoas de fato têm. Eu acho que fica um aprendizado que é assim, não adianta dizer para o povo que você não entendeu e que nós vamos te explicar, né? Ou que você está sendo enganado pelas fake news. Porque ninguém mais estava acreditando que cada Pix que eu fizer vai ter um imposto. No começo até estavam, depois não. Essa dúvida foi sanada e ficou aquele outro ponto. Ok, não vai cobrar imposto na hora que eu fizer o Pix, mas a minha dúvida é, a Receita vai fiscalizar mais? Se ela vai fiscalizar mais, eu posso ser atingido. Esta dúvida ficou colocada. Tem um artigo de hoje na Carta Capital que eu resolvi trazer aqui, porque faz esse balanço. Até onde foi uma vitória realmente das fake news ou uma vitória de um discurso que conseguiu se conectar com um momento de parte da classe trabalhadora brasileira que não quer o Estado, que tem ojeriza de fiscalização, que acha que tudo que vem do governo é contra ela. Eu acho que é mais por aí. A matéria está aqui, ó. É um texto de opinião da Thaís Oliveira. Falsa taxação do Pix era só o sintoma. Nicolas soube explorar a doença. Entre o sintoma e a doença, o mais grave é a doença. O que ela está chamando de doença? Essa é a ideia de setores importantes no Brasil que são desregulamentados, informais e assim querem permanecer. Acham que é melhor para eles. Foram convencidos, ideologicamente, que é melhor. Mas não adianta você dizer, não, você está enganado, não vai te taxar, veja bem. As pessoas não acreditam nisso. Sim. Tem um sentimento arraigado. Se você não souber lidar com isso, e você ainda traz o chefe da Receita Federal para explicar, que é o chefe dos fiscalizadores, as pessoas não querem entender, né? Então, vamos trazer alguns trechos do que diz aqui a Thaís Reis Oliveira sobre isso. O IBGE estima que 39 milhões de brasileiros vivam na informalidade. Até poucos anos atrás eram desbancarizados, não tinham conta no banco. O Pix e os bancos digitais trouxeram essa turma para o sistema financeiro formal. O temor real deles não é a taxação do Pix, mas a possível incisão de impostos sobre as suas atividades. Ou seja, que a soma dessas pequenas transações os tornassem alvo do leão. Foi esse o medo principal. Vamos para mais um trecho aqui desse artigo que eu acho que resume bem o que ela chama de a doença, né? No vídeo, Nicolas Ferreira admite que o Pix não seria taxado, mas sustenta que profissionais como feirantes, entregadores, vendedores ambulantes serão, entre aspas, vigiados como grandes sonegadores. A Receita esclarece que o foco está nas suspeitas de lavagem, mas não adiantou. As pessoas falam, mas e se chegar em mim? E se chegar em mim? Basta a suspeita. Vamos para mais um trecho aqui da mesma matéria. Entre desinformação e alarmismo, em uma só tacada, o discurso do Nicolas abraçou tanto o precariado, é a turma chamada de precariado, que depende da economia informal para sobreviver, então abraçou tanto o precariado quanto a classe média, que Lula exaltou como conquista do seu terceiro mandato. Tanto o precariado como a chamada classe C, classe média, que é uma classe média, sim, né? É uma certa liberdade de expressão chamada de classe média, ela é seduzida pela narrativa de que é vítima do governo. Ela é vítima de um governo perdulário e que está gastando demais e que quer cobrar cada vez mais do pobre cidadão. Esse é o discurso que ganhou. Então, a hora que você faz uma medida dessa, sem levar em conta que o caldo de cultura é este, você não está entendendo o que é a sociedade brasileira. Sim. São 39 milhões, é metade da classe trabalhadora brasileira está nesse campo aqui. Para a gente terminar, tem aqui o último trechinho que eu tinha separado. A justiça fiscal importa, né? Então, ela está dizendo, nesse caso, era uma medida de justiça fiscal, importa. Mas um governo que chega à sua metade com popularidade claudicante não pode se dar ao luxo de bancar medidas que, embora corretas, cutucam os nervos de uma parcela tão expressiva e já precarizada da população. Vide a recente taxação de pequenas importações chinesas. Negada às pressas pela primeira-dama nas redes, não só acabou confirmada, como deve aumentar nos próximos meses. Então as pessoas ficaram vacinadas para aquele episódio da taxação e agora
voltou. Um governo com dificuldades de popularidade, empatado na popularidade, que está do mesmo jeito que saiu da urna em 2022, não pode se dar o luxo de entrar numa batalha dessa achando que do outro lado não tem pessoas que pensam exatamente o contrário. Não adianta explicar. Você já parte derrotado num debate desse tipo. Isso é que traz aqui essa matéria. Aqui. E a questão das blusinhas aí, que como ficou conhecido popularmente, é louco que aí sim eu acho que é um caso de falta de comunicação mesmo do governo, porque ela é uma medida aprovada no Congresso. Inclusive o próprio Nicolas aprova ela, inclusive a bancada do PL inteira. Muita gente aprova, mas ficou em cima do governo, porque o governo cita no começo da discussão. Porque o interesse, que teve efeito sim, foi ajudar a indústria nacional. A confecção nacional, a fábrica do Brasil, as pequenas fabriquetas da periferia do Brasil inteiro. Esse efeito foi obtido na prática. Já começa, essas empresas nacionais, elas passam a ter maiores lucros, a poder comprar uma máquina nova aqui para aumentar a produção. Isso é real, surtiu efeito. Mas o governo ficou apenas com o castigo de ter... Que comunicar que vai ter a taxa. Tal, né? Você não vê o nome do deputado que aprovou a taxa da blusinha. Você vê o Haddad. Você vê o Haddad. É o Haddad. Então, aí sim poderia ter havido uma comunicação muito mais firme. Aprovaram a taxa da blusinha. Senhores X, X, Y, Z, Estado de São Paulo, 40 deputados, Ceará, 25, assim, todos os autores dessa ideia. O governo paga esse preço e gera desconfiança nessa camada do chamado precariado, como o texto da Carta Capital diz, e não ganha nem o fato da indústria nacional ter obtido muita vantagem com isso. Pois é, não ganha de nenhum dos lados. Então aí sim tem um problema sério de comunicação. Nesse segundo caso aqui do PIX, em que pese eu entender todo mundo que fez a defesa de uma medida que era tecnicamente correta, e que o texto da Carta Capital diz aqui, justiça fiscal, era para fazer justiça fiscal. Sim. Mas você vai fazer justiça fiscal no meio desse pandemônio, sem as ferramentas de comunicação. Eu também vi a entrevista do Everardo, que foi o chefe da Receita Federal na época do Fernando Henrique. Ele diz, Receita Federal, quanto menos falar, melhor. Você não pode ficar avisando o que você vai fazer. Se for fiscalizar, faz. Exatamente. Era o caso desse ato normativo, não precisava avisar nada. Então. Porque era uma coisa interna da Receita. Aliás, sem esse ato, a Receita teria como fiscalizar todo mundo. Eu acho que é algo que tem que estar na previsibilidade do governo, Chico. Porque por mais que não se avise, vamos supor que, enfim, vai ser... Agora a gente tem uma medida provisória, até vou falar dela daqui a pouco. Mas na publicação disso pelo Diário Oficial da União, vai ter gente monitorando e, enfim... Mas o governo se apegou e divulgou como fosse uma... Nota técnica. Nota técnica, como se fosse uma coisa... olha que grande notícia para a população brasileira. Gente, é uma medida totalmente ali, um ato normativo, uma coisa ali interna da Receita. É uma instrução... IN, né, a pessoa chama, instrução normativa. Exato. Posso falar um pouquinho dessa medida provisória que proíbe a taxação do PIX? Por favor, justamente essa medida que está valendo por 120 dias, que a gente estava comentando aqui, e que vai ser analisada pelo Congresso e que pode confirmar a proposta do governo Lula. Então, foi publicada essa MP proibindo taxar ou cobrar valor adicional no PIX. A gente tem essa matéria, está no nosso site, clnoticias.com.br, por isso que eu estou trazendo aqui, uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, que foi publicada hoje, nessa quinta-feira, reforçando essa regra, né, que proíbe essas cobranças de taxas em transações financeiras essas via PIX, como eu estou dizendo, e texto que vai ser analisado pelo Congresso Nacional. E essas medidas provisórias, elas precisam passar pelo Congresso porque é de praxe, né? Elas têm que ser votadas, elas têm que ser confirmadas nesse prazo de mais de 100 dias, 120 dias. Elas estão valendo, mas o Congresso tem que confirmar mais adiante. Isso. E aí, se ela não é aprovada, o texto pede a validade também. Então, esse é o caminho. O PIX já é, neste momento, livre de qualquer tributação. Como já era. Como já era. A MP só está reafirmando esse entendimento. O governo até diz que isso evita cobranças indevidas no futuro. Então, é uma espécie ali de... É uma vacina, né? É uma vacina. Exato. Aliás, uma boa medida para qualquer documento desse mais polêmico, você já vacinar contra fake news
coloca um técnico que faça uma leitura com sensibilidade e coloca lá, não vai ter taxação do Pix, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai... Porque a compreensão, nesse tempo, nessa guerra de rede social que a gente vive, vai ter que colocar isso. Vou até chamar o Guilherme Amado para ajudar a gente. Daqui a pouquinho o Guilherme Amado vem explicar para a gente sobre essa tramitação no Congresso. Antes disso também, ele vai trazer um pouco de bastidores lá de Brasília para a gente. Tem uma informação a respeito dessa história do governo ter recuado, né? Depois a gente teve uma enxurrada de fake news e tal. Ontem a gente falou longamente sobre isso, hoje de manhã também. Tem uma informação de bastidor a respeito do presidente Lula. Que é uma apuração que a gente traz também no ECL Notícias, a partir de uma apuração da Folha Press, de que o presidente Lula teria ficado irritado, ele não gostou da condução dessa crise. Foi o que disseram os aliados do presidente, dentro e fora do Palácio do Planalto. A avaliação é de que o governo sofreu uma derrota, isso... Tá claro, claro. Né? Ainda bem que ele está fazendo essa avaliação, porque mostra que está com contato com a realidade. Isso é bom. Total. Rodrigo, eu concordo. Não acha, concordo. Total. Não, Porque... desculpa, você ia completar sobre isso Não, ainda? só para dizer que ele acredita, enfim, que foi uma derrota para a oposição, aconteceu uma sucessão de erros nesse debate aí sobre a fiscalização do PIX, como é que foi feito, tudo bem. Mas ele acha que a condução da crise foi muito ruim também. Essa informação que é importante. Eu acho que demorou. Eu acho que se era para retirar, tinha que ter retirado logo na segunda-feira, porque no domingo já estava claro que eles tinham ganho o debate nas redes. Mas, enfim, que bom que retirou e não deixou sangrando, no meu entendimento, durante mais tempo. Uma das piores coisas que pode acontecer para o governo é ele ficar com a marca de taxador. A Marta, aqui em São Paulo, quando foi prefeito, foi uma grande prefeita em São Paulo. Implantou corredor de ônibus, implantou bilhete único, os céus. Olha, marcas que até hoje estão aí. Eu acho que a melhor gestão, é difícil uma gestão melhor do que a da Marta. Eu acho que foi a melhor gestão em São Paulo. Teve Erundina, teve o Haddad, mas a Marta eu acho que teve mais realização. Mas ela ficou com a marca de Martaxa. Conseguiram colar isso nela, porque fez uma proposta de subir o IPTU num dos anos lá, achando, mas é o justo, vamos subir o IPTU. Martaxa não saiu mais e ela perdeu a reeleição também por isso, não só por isso. Mas se ficar colado isso no governo é muito grave. E no Haddad, né? No Haddad, porque já tem o taxa Haddad. Então eu acho que se torna mais importante ainda para o governo aprovar aquela medida de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. É fundamental. Porque daí é concreto. Não é taxar os mais pobres, não tem essa. Olha aqui, tanto que nós estamos retirando finalmente quem ganha até 5 mil do imposto de renda. É decisivo. O governo agora é mais decisivo ainda aprovar a isenção para quem ganha até 5 mil. Que vai encontrar no Congresso inimigos como o Nicolas Ferreira, Claro. Eles não o vão querer Flávio aprovar. Bolsonaro, Porque o se eles Eduardo aprovarem, Bolsonaro. Eles dão quase que a reeleição para o Lula. Né? Então vai encontrar esses que estão agora aparecendo como defensores do trabalhador e do precariado nacional, estarão lá de plantão no Congresso para não deixar o governo aprovar qualquer isenção. Mas eles têm 120 votos. A esquerda tem outros 120. O meio do caminho é que decide, né? Que é o Centrão. O Centrão vai ficar olhando assim e falar, eu vou dar essa medida para o Lula para depois ele vir para a reeleição? Será? Né? Eles vão fazer cálculo político e vão querer cobrar muito caro para aprovar essa isenção de 5 mil, inclusive ministério, para o Arthur Lira, para o Pacheco. Tudo isso está na conta. 2025 passa muito por aí, gente, em fechar esse acordo e ver se o Centrão permanece, uma parte dele apoiando o Lula, e aí garante a reeleição, ou pula para o lado do Tarcísio. E aí a situação do Lula fica bem mais difícil. Vamos por partes, então. Chamar o Guilherme Amado primeiro para ajudar a gente a entender a tramitação da MP e, na sequência, também saber como é que foi a repercussão ali nos bastidores de que o presidente Lula não gostou da condução da crise. Amado, boa noite para você, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Guilherme. Boa noite, nossa audiência. Boa noite. Vamos começar pela tramitação da MP, Gui, pode ser? Vamos, era exatamente isso que eu ia falar, Gabi. Agora é uma tramitação normal que vai seguir, tem que passar pelas duas casas, tem que ser aprovada nas duas casas, e vai voltar para a sanção do Lula. Agora, esse texto, do jeito que está, só não é aprovado se a oposição tiver um choque brabo de hipocrisia, né? Porque eles vão votar contra esse texto, né? Não tem o menor sentido. Então, eu imagino que deva ser uma tramitação simples
em uma aprovação certa por parte dessa medida provisória. E foi a forma que o governo encontrou para conseguir deixar claro que não haveria nenhuma tributação, né? Agora, voltando para esse tema da irritação do Lula, Guilherme Amado, a gente sabe que você tem boas fontes aí no Palácio, equipe de comunicação, etc., né? Que balanço que dá para fazer, né? A condução da crise, o Lula ficou irritado com a condução final, com a demora para retirar, ou ficou irritado com tudo? O que você pode contar para a gente em relação a isso e o que fica de cicatriz daqui para frente com a equipe também, né? Eu queria acrescentar também, Amado, a respeito do Sidônio Palmeira, né? Porque ele acabou de assumir a primeira como crise. ministro-chefe da SECOM, já recebeu essa crise logo de cara no colo dele, para saber como é que ele deve encarar esse episódio também. O Lula ficou muito irritado com tudo, inclusive com o fato dele ter ficado sabendo da medida depois de ter sido anunciado. Nem a Casa Civil, nem ele, Lula, foram avisados antes pela Fazenda ou pela Receita Federal de que haveria essa medida. E houve uma leitura por parte da Secretaria de Comunicação, da SECOM, de que havia um problema na origem da medida e uma necessidade, da urgência, da necessidade de se explicar direito o que estava sendo feito, né? E a forma que o Ministério da Fazenda e a Receita Federal escolheram abriu margem para os agentes diversos da desinformação criarem fake news em cima, né? O vídeo do Haddad criado com IA e o vídeo do Nicolas Ferreira foram a cereja do bolo, mas a internet ficou cheia de diversas mensagens que foram muito bem sucedidas. Um monte de gente acreditou que seria taxado. E isso, segundo eu soube que é a avaliação do Sidônio Palmeira, isso ajudado pela forma como o Ministério da Economia anunciou a medida, né? Dizendo que haveria fiscalização contra ilícitos, né? E também para se fazer cumprir as leis tributárias. O que isso sugere para muita gente? Que haveria tributação, né? Ficou um texto dúbio que ajudou bastante quem estava querendo desinformar e usar isso politicamente. O presidente Lula ele também falou a respeito de fake news. Eu passei um pouco por isso no começo do programa, porque hoje teve a sanção dessa medida provisória e ele fez um discurso, né, o presidente Lula. Vamos assistir ao vídeo que a gente tem também da fala do presidente Lula? Vamos lá. Nós não temos que ter nenhuma preocupação de enfrentar essas pessoas travestidas de político que, na verdade, tentaram dar um golpe nesse país dia 8 de janeiro de 2002. Nós não temos que ter medo de enfrentar as mentiras da fake news e nós não temos que ter medo de fazer o debate, fazer a disputa, a cada dia, a cada minuto, a cada hora. Porque se a gente perde um sistema democrático que está correndo risco no mundo inteiro, a gente vai voltar à coisa que nós não queremos voltar, ao fascismo, ao nazismo e à violência e o desrespeito aos direitos humanos, à mulher, aos negros, aos pobres do mundo inteiro. Ele está querendo dar um recado depois desse recuo, né? Basicamente. E me parece, Chico, não sei se ia falar. Não, é o que a gente falou. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. E acho que também dá uma chacoalhada, porque a militância ficou de crista baixa, né? A turma, assim, mais à esquerda, ficou de crista baixa, achando, a gente defende, aí o governo recua. Então, ele quis dar uma injeção, assim, do tipo, nossa, né? A gente não está recuando sempre. E porque ele foi bastante criticado pela própria esquerda, né? Foi. Então, está querendo dar uma resposta a isso também. Eu acho que é falar um pouquinho para o público interno. Eu vejo assim, né? Esta fala dele. Que continue brigando, que é por aí, né? Vamos ter muita briga ainda pela frente, etc, etc. Não sei como é que o Guilherme Amado viu esse trecho, essa fala do Lula. Eu acho que foi meio uma resposta para dentro, como vocês analisaram. E assim, eu falei isso acho que no N1 de ontem, o governo foi vítima de fake news, mas o governo também tem responsabilidade, porque é isso que a gente acabou de falar, né? O governo fez o negócio de uma maneira muito atabalhoada. E não estava claro, assim,
se não dava segurança para as pessoas de que não haveria taxação. E você vê a sofisticação do vídeo do Nicolas Ferreira, em que ele fala de uma maneira, ele fala, não tem taxação, mas não tem garantia de que não vai ter. E aí, eu acho, nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas nesse ponto, eu acho que ele foi exatamente no ponto, ele explorou politicamente o que tinha que explorar. O texto do Ministério da Fazenda é mal feito, foi mal redigido, né? E tanto que eles tiveram que recuar, né? Quando você fala em cumprir lei tributária, não tem jeito, sugere para muita gente. Eu conheço casos de gente, várias pessoas que ligaram para os seus contadores para saber, vem cá, eu vou ter que declarar, mudou, porque estava confuso realmente, né? Exatamente, estava realmente confuso. Mas não foi só, a gente tem aqui alguns posicionamentos, não só da esquerda criticando, né? A gente tem, por exemplo, o João Amoedo, antigo... Companheiro Amoedo. Era Amoedo ali, fazendo a crítica pela esquerda ao novo governo. E tal, mas que não faz mais parte do partido. Ele é da direita, né, gente? Um dos poucos aí que a gente pode dizer que faz parte dessa direita. Então, ele reconhece que essa medida foi alvo de uma ação de fake news, a própria direita de maneira geral. O João Amoedo, ele diz o seguinte, a gente vai colocar aqui na tela para eu poder ler o posicionamento dele, e é interessante quando a gente tem que reconhecer, né, que faz sentido o que o João Amoedo coloca. A decisão equivocada do governo Lula de revogar a instrução normativa da Receita acaba por dividir os brasileiros em 3 grupos, na avaliação dele. Os que concluem que temos um governo fraco, refém de fake news, os que acreditam que temos um governo mentiroso, pois não era fake news, e aqueles que acham que o governo é fraco e mentiroso. Então, ele diz, essa medida era uma mera burocracia para atualizar o monitoramento da Receita, que sempre aconteceu, a gente falou isso, né? As inovações bancárias, como o Pix e as fintechs. O resto era desinformação. Quer dizer, ele resumiu o João Amoedo. Mas foi essa desinformação que vingou. Então, era uma medida fria, técnica, etc. Mas, por não ter uma redação mais arrojada, por não ser mais firme, virou uma derrota no país inteiro. A desinformação tomou conta, ninguém segurava isso. Daí eu acho a decisão acertadíssima, até demorou, tinha que ser, como você falou, no sábado, no domingo. Não, podia virar um 2013. Poderia. Podia virar um 2013. Poderia. Assim, do Brasil inteiro você tem descrições de cenas da cidade, assim, do resultado disso. Por exemplo, no Recife, o bairro de Boa Viagem, que é um bairro de classe média meio metida, sempre um pouco mais bolsonarista, você teve a volta de bandeirinha do Brasil nos carros. Foi rápido, mas teve. Então, você tem pequenos sinais que mostram que isso estava incendiando as ruas e que era inflamável. E estava naquele vídeo do Nicolas das manifestações. Vamos fazer manifestação de rua. A parte mais mentirosa que foi feita como se por já inteligência à venda, artificial. Ele dá como se as manifestações de rua já tivessem tomado o Brasil inteiro. Ou seja, ele bota o desejo dele ali, o desejo da direita, para incendiar o país. E você sabe que esses desejos são perigosos. A gente já viu em outras ocasiões. Então, havia sinais de um perigo total. Então, não havia saída política a não ser vetar esse negócio. Retira. Eu vou aproveitar e trazer mais um posicionamento aqui, já que a gente está falando de pessoas da direita, não necessariamente políticos, mas para o Guilherme Amado também poder entrar aqui na conversa. William Vac, que é jornalista, escreveu na coluna dele do Estadão. Ele tem uma coluna no Estadão, no estado de São Paulo. Ele disse que esse episódio revela como o governo Lula sofre com a desconfiança dos brasileiros. Aí ele diz o seguinte, abre aspas, a derrota do governo na questão do monitoramento do Pix é grave, não só pelo estrago causado por uma clara fake news, mas sim pelo grau de desconfiança que ele revela no público em geral, especialmente em relação a autoridades e seu comportamento. Daí ele diz também que o governo está confundindo desconfiança com deficiência de estratégia de marketing. E também
Quero ouvir o Amado a respeito dessas análises. Eu acho que tem desconfiança em relação a qualquer autoridade hoje em dia. Acho que não é uma exclusividade da esquerda, desse governo. Assim, a gente vive num momento que autoridades, instituições estão permanentemente sendo colocadas em xeque, em dúvida. Não acho que seja uma coisa desse governo. Eu não vou nem dizer o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, enfim, não é parâmetro para nada. Vamos pegar um outro governo de direita, o governo Michel Temer. Um monte de coisa que o Temer fazia era visto com desconfiança também, da mesma maneira. Eu acho que é um pouco de um sintoma do nosso tempo. Não vejo como exclusividade do governo do Lula, não. Não, como lembra a nossa audiência, assim como há desconfiança sobre o William Vac, que ele é racista. Depois daquele episódio que vazou da Rede Globo lá nos Estados Unidos. Uma certa crise de confiabilidade. A crise de confiança também. Entendi esse ponto. Tem uma outra apuração, eu quero trazer aqui também, mas só para a gente fechar, talvez, esse tópico aqui, a respeito do direcionamento da comunicação, né? E não sei se você tem conversado especificamente com a SECOM, eu falei ali do Sidônio Palmeira, né, de como é que tem sido. A gente já viu alguns vídeos até em rede social, depois da crise. A gente não tem informação especificamente, não sei se você conseguiu apurar isso, de que já foi um direcionamento do próprio Sidônio. Esses vídeos, por exemplo, do Banco Central, né, que vieram, teve um do cachorrinho também. Então, queria ouvir o Guilherme Amado sobre esse direcionamento, daí eu vou mudar um pouquinho a pauta aqui, porque tem mais apuração do Guilherme Amado lá de Brasília. Boa. O do Banco Central eu não tenho essa informação, mas que o Sidônio teve uma participação decisiva na influência junto ao Lula para cancelar a medida do PIX, sim. Inclusive, no monitoramento digital que a SECOM faz, chegou que havia essa leitura, né, que vocês falaram agora há pouco, havia o risco de isso se tornar um novo junho de 2013, né? E a comparação que foi feita pela SECOM, por pessoas abaixo do Sidônio para ele, é que estavam fazendo a mesma relação com o aumento dos 20 centavos, né, na passagem de ônibus em 2013. Agora, uma coincidência total, o prefeito de São Paulo na época era o Haddad, né? E muita gente fala... Aliás, não era o Haddad, né? 2013 não era o Haddad. Era o Haddad. Os 20 centavos foram com o Haddad. Era o Haddad. Depois ele retira ao lado do Alckmin. Ele retira o aumento ao lado do Alckmin. Exatamente. E muita gente fala que ele demorou a perceber ali a gravidade da crise, né? E, de certa maneira, nesse caso, eu acho que aconteceu um pouco a mesma coisa. Sim. Né? O Ministério da Fazenda demorou a perceber a crise. Eles poderiam ter sido rápidos no dia do vídeo, né? E veja bem, se eles era uma questão de redação, né? De novo, se eles tivessem tirado o aspecto ali de fazer cumprir as leis tributárias, talvez tivesse diminuído isso, né? Agora não dava margem para a pessoa pensar outra coisa. E tem uma outra coisa aí também, que é o seguinte, que eu acho que isso não está muito claro até agora. O governo, não é esse governo, é o país, tem um órgão criado em 1998 para monitorar contas correntes e prevenir e enfrentar a lavagem de dinheiro. O nome desse órgão é COAF. Então, assim, à medida que isso sai da Receita Federal, na cabeça da população, a Receita Federal é um órgão para cobrar imposto, né? Quer dizer, fica uma confusão generalizada que abriu margem, né? Levantou para a oposição cortar e reconheçamos, a oposição fez o trabalho dela de explorar isso muito bem. O governo que saiu derrotado. O Gui, eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui, gente. Prestem muita atenção para quem está esperando a denúncia do Jair Bolsonaro pela Procuradoria-Geral da República. Guilherme Amado tem apuração sobre isso. A gente está vendo aí um print na tela. A apuração é de que o PGR, né, o Paulo Gonet,
ele deve apresentar uma denúncia, só que longe dos holofotes. A gente vai entender melhor com o Guilherme Amado o que isso quer dizer, porque ele pode, é isso, né, Amado? Possivelmente até chegar numa conclusão ainda nesse mês, ou seja, em janeiro, só que o envio vai ficar para fevereiro, é isso? Como é que vai ser? Na PGR, a aposta é que vai ficar esse vinho, vai ficar para fevereiro, que ele não vai conseguir dar conta de todos os réus, né? É muita gente, em crimes diferentes, casos diferentes, e isso é que está atrasando, não é? Porque a gente lembra muito do Bolsonaro, mas não é só o Bolsonaro, né? É tanto nome que a gente não consegue nem lembrar de todos aqui. A gente lembra dos principais, Braga Neto, Heleno, 40, Valdemar, 40 pessoas. Isso no inquérito do golpe, né? Tem a carteira de vacinação, tem o roubo das joias, né? E ele foi provocado pela Polícia Federal em relação a todas essas pessoas. E há uma dúvida sobre... não está decidido que vai haver uma unificação, né? Como foi dito no ano passado, circulou isso. A lógica da unificação é que foi a mesma organização criminosa que, se valendo de financiamento escuso, de desinformação, de ataques digitais, né? Em alguns crimes uma coisa, em outros crimes todas essas três coisas, que fraudou cartões de vacina, se apropriou indevidamente das joias e planejou e tentou um golpe de Estado. Mas na PGR, os procuradores que trabalham com Paulo Gonet, tem gente falando o seguinte: olha, se for tudo uma coisa só, esse caso vai demorar muito no STF, porque vai virar um novo julgamento do Mensalão. Vocês lembram? O julgamento do Mensalão tomou a pauta do STF em 2012, que eles quase não julgavam mais nada, né? E esse ano tem muita coisa importante no STF para ser julgada. Então, se houver um tratamento inseparado pelos crimes, é possível dar uma agilidade na análise das principais figuras, né? E aí, talvez até, possivelmente, isso não é uma coisa que tá dada, mas possivelmente até um fatiamento para outras instâncias de quem eles considerem que não tem que ficar no STF. E outra coisa, né, que eu vi na matéria do Guilherme, só para frisar, né, tá lá no seu texto, Guilherme, que o Gonet está dizendo que quer fazer longe dos holofotes, quer dizer, na prática significa... Importante você falar isso. Não dar entrevista coletiva, não fazer PowerPoint, né? Provavelmente a gente não vai ter coletiva com PowerPoint, como fez um tal procurador lá do Paraná. É por aí, né? Exatamente, não vai ter entrega da denúncia em mãos, não vai ter entrevista coletiva, ele não quer que haja nenhum tipo de manifestação pública nesse sentido em relação ao caso. Vai enviar a denúncia, as denúncias, né? A denúncia ou as denúncias, não está decidido, e pronto. É isso que ele considera que é institucionalmente o papel que cabe a ele. Perfeito. Bem Agora, estilo Gonet ali, né? Na moita, caladinho. Estilo Gonet. Tem uma outra história envolvendo o Bolsonaro, só que não a denúncia dele, mas sim essa vontade que ele tava de ir para a posse do Donald Trump, né, gente? A gente está acompanhando aqui. E o Guilherme Amado também traz apuração sobre isso, de que o Bolsonaro mandou para a equipe do Trump, do próprio Donald Trump, o parecer da PGR, que foi contra a ida dele para a cerimônia de posse nos Estados Unidos. Só que o Bolsonaro, ele não vai participar da posse, o ministro Alexandre de Moraes já vetou, né? Ele já negou hoje a devolução do passaporte, também está no nosso site, slnoticias.com.br. E para o Bolsonaro, ele estava assim, ele deu uma declaração de que ele estava muito animado. A gente queria lembrar essa entrevista que foi publicada hoje pelo jornal The New York Times, do Bolsonaro, dizendo que ele estava tão animado com o convite do Donald Trump que ele nem estava mais tomando... Gente, ele não estava mais tomando Viagra. Ele ficou tão excitado com o convite do Trump que eu nem... Olha, assim... É literal. Eu sei que fosse ter que ler isso ao vivo, mas vamos lá. Jair Bolsonaro para o New York Times, abre aspas. Estou me sentindo criança de novo com o convite de Trump. Estou animado. Não vou nem tomar mais Viagra.
Tem Viagra na frase, criança, Tudo errado, né? Tudo errado. E, ao mesmo tempo, é um cara que se diz imbrochável, então é imbrochável, mas por forças artificiais. Então, tem que decidir o que ele... uma definição para ele mesmo, né? É imbrochável, ele é imbrochável movido a duas Mas coisas, dopado. Viagra e Trump. Dopado, né? Só que ele foi o quê? No caso, quem broxou foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes aí, né, Amado? Agora, o texto é muito legal. O texto do New York Times é maravilhoso. O New York Times é irônico, porque né? é irônico. Fala que, infelizmente, tem a realidade. Ele não pode, sabe? Vai nessa linha. Não, e eu acho bom o texto do New York Times também, porque dá a dimensão do ridículo que tem essa coisa toda, né? Assim, o título fala isso. Quem vai evitar ele da prisão? Bom, ele fala que é o Trump, o Zuckerberg e o Elon Musk, né? Assim, o próprio título já tem um pouco de deboche nisso. E o Bolsonaro mandou ainda a decisão, ainda o parecer do Paulo Gonet para a assessoria do Donald Trump. E eu fico pensando, espera do quê? Esperando o quê? Será que ele achava que o Donald Trump ia falar, olha, para tudo, eu quero agora dar uma entrevista que eu vou ameaçar o Procurador-Geral da República do Brasil? Não aconteceu nada, né? Saiu também na imprensa essa semana que o Eduardo Bolsonaro, naquele momento que o Alexandre de Moraes estava pedindo que fosse comprovado o convite, o Eduardo Bolsonaro estava tentando uma carta do Donald Trump, escrita à mão, né, no próprio punho, convidando o Bolsonaro. Gente, assim, eu acho ótimo que eles fiquem pedindo essas coisas ao Donald Trump, porque uma hora, assim, até o Donald Trump vai encher o saco e vai falar, meus amigos, dá licença que eu tenho que governar, eu tenho que fazer tarifaço, eu tenho outras coisas para fazer. Porque, assim, é de uma maluquice, assim, achar que o cara vai parar às vésperas da posse dele para fazer uma carta de próprio punho, caro Alexandre. Venho por meio desta Alexandre, dizer maravilhoso. que, pô, assim, é coisa de maluco, né? Assim, Caro Xandão. My dear Mr. Xandão. Moraes, né? Cheers Trump. Porra, gente, não dá, né? Assim, desculpe, mas não dá. É só rindo mesmo, né? Ô, Chico, ainda no campo dos aditivos para o imbrochável, a nossa chefe de redação aqui diz que o Bolsonaro, para ser imbrochável, conta com duas drogas, a droga azul e a droga laranja. Totalmente. O Uma agente laranja e o azul. Porque o agente laranja, ele conta com o agente laranja para ficar com esse, né, esse desejo todo, né? E também para livrá-lo da cadeia. Vamos ver se vai dar certo, né? Ai, gente, mas olha, essa realmente foi demais. Eu fiquei agora imaginando esse e-mail chegando lá, porque tem aquela frase, né, do I hope this email finds you well, né? Tipo, que os estadunidenses costumam usar no e-mail para dizer, espero que você esteja bem e tal. Mas aí tem aquele meme do como o e-mail me encontrou, né? Porque procurar em inglês, enfim, na língua inglesa, a gente entende como procurar. E aí tem sempre o meme da pessoa chateada do outro lado, né? Tipo, como esse e-mail me encontrou. Eu acho que se fosse encontrar o Bolsonaro nesse momento, né, ele estaria meio chateado com essa decisão. Eu acho que ele acreditava que iria, não por conta de benevolência do Xandão, mas ele achou que haveria alguma intervenção mesmo. Uma pressão maior. Uma coisa ali pública, para valer. Queremos o Bolsonaro aqui no baile Hispânico. No baile hispânico. Ele é presença importantíssima. Sem ele, praticamente não haverá posse. Ele achou que ia haver um esforço mínimo. Ele podia montar um telão na Embaixada da Hungria e assistir a posse de lá. Não tem assim futebol? Você põe o telão, faz a fan zone, né, ali. Pode juntar os bolsonaristas em Brasília ou no Rio, onde ele quiser. Sim, faz uma festa, né? Faz uma festa. Faz a festa hispânica no Rio ou em Brasília. Uma boa. O próprio baile brasileiro, né? A brasileira daqui. Várias pessoas comentando aqui no nosso chat e as pessoas não estão aguentando a leitura, né, da entrevista do Bolsonaro para o New York Times. O Vitor Bernardo diz: só há uma definição para isso, síndrome de protagonismo e de falocentrismo, é ridículo. Total, matou, esse é o diagnóstico. Diagnóstico, falocentrismo. Perfeita. Tem sérios problemas. Tem como.
Amado, obrigada por hoje. Essa realmente superou assim, as Pessoal. expectativas. Valeu, querido. Até Obrigado. Boa noite, querido. Um bom programa, hein? Falou, Obrigada. tchau. Ai, ai. A gente continua por aqui. Você queria comentar? Não, eu tô lembrando frases que o Porque é Bolsonaro demais, já falou. né? Demais. Eu vou dar um abraço hétero e não sei quem. Né? Essa coisa do imbrochável, essa agora do Viagra com Por isso o Trump. falocentrismo faz tanto É. sentido, né? Que comenta aqui o nosso amigo. Mas é um complexo danado, né? É um cara complexado. É realmente um complexo, para dizer o mínimo. 100 anos de terapia. É um século de terapia e não resolve Não. essa parada. Ainda não resolve, Chico. Vamos trazer outro assunto aqui para a gente conversar, que é importante? Falando em bolsonarista, né? Em direitista. Falando em bolsonarista, boa, Rodrigo. Procuradoria-Geral da República vai analisar uma denúncia de racismo contra o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo. Essa denúncia foi encaminhada por um vereador, o Leonel Camazão, que é do PSOL. Olha só, gente, depois que o Melo disse que a cidade de Pomerode se destaca, abre aspas, pela cor da pele das pessoas, fecha aspas, que dando, né, ipsis literis na boca de Jorginho Melo, pelo amor de Deus. Lá, a cidade de Pomerode, ela é considerada a cidade mais alemã do Brasil, porque ela tem 80% dos habitantes dela como brancos. Ou seja, vamos ouvir nas palavras do Jorginho Melo, durante a abertura da festa lá de Pomerana? Aliás, Pomerode, né? Pomerode. É a Festa Pomerana, Festa Pomerana em Pomerode. em O Pomerode. nome da Vamos cidade lá. é Pomerode. Vamos lá. Pomerode se destaca pela beleza turística que tem, pelas casas em Chainel, pela cor da pele das pessoas, pela cor da pele das pessoas, pela mistura, pelo que representa para todos nós. Então está aqui em Pomerode, todas as pessoas que vêm para cá voltam. Rapaz, falou, não tem como negar que falou, tá falado. É uma frase, do meu Pelo ponto de amor. vista e de muitos outros, racista. Ah, mas posso dizer o que ele disse? Claro, negou. Negou. Disse Quem me que não conhece foi sabe. racista, que ele ia tomar medidas judiciais contra o vereador que fez a denúncia, o Leonel Camazão também, Chico. Então, aí, o posicionamento dele nas redes sociais do Jorginho Melo. Racismo é crime, é Ainda bem que ele sabe lamentável. Que racismo é crime. É lamentável a tentativa de um vereador do PSOL de distorcer o conteúdo de uma entrevista que concedi na abertura da festa Pomerana, em Pomerode. Tomarei todas as medidas judiciais cabíveis, racismo é crime e essa acusação não se aplica a mim. Até o próprio vereador sabe disso. Abre aspas, fecha aspas para Jorginho Melo. Gente, frase dele, é audível, todo completamente. mundo ouviu, né? Não tem dúvida aí. É. Não, e o estado de Santa Catarina que está sofrendo, né, uma outra cidade que é famosa também pelos seus adeptos de direita frequentarem, a cidade que é Balneário Camboriú, sofrendo com as chuvas, né, e o governador tem mais o que fazer, ele devia estar cuidando da turma que está lá debaixo d'água. Sim. Balneário Camboriú, o pessoal constrói aqueles prédios gigantes, tampando o sol da praia, enche de esgoto a praia, e agora ficam das suas varandas com piscinas privativas, vendo a enxurrada passando com esgoto bem na frente de casa. É assim que está Balneário Camboriú. Mas em Pomerode tem um governador que fala uma frase dessa. Então Santa Catarina está uma beleza. Né? Aliás, Pomerode, o William De Luca, apresentador do ICL Notícias Primeira Edição, do Rolê, ele também lembrou que é a mesma cidade em que um professor de história, tinha uma suástica dentro da piscina. Olha aí, Tá vendo aí na as tela. imagens? Olha a tela. Olha isso, gente. Professor Vanderci Antônio Pugliese. E olha, não é só isso. Professor. Ele também tentou concorrer para a eleição, tá? Vereador em Pomerode pelo PL. Só que nem o PL quis. Nem Achou o PL que era um pouco demais a suástica? Que era exagerado, né? Porque é explícito demais, né? O partido pressionou mesmo para ele retirar a candidatura. E Agora, ele desistiu. professor de história com uma casa gigantesca, né? Que tem dinheiro até para desenhar suástica no fundo da piscina. Casa gigante e piscina. Professor tem dinheiro. Bom, às vezes é herdeiro, né? E usa a herança para isso, para desenhar suástica na piscina. Que negócio impressionante. Eu acho impressionante o nível também da pessoa de querer desenhar uma suástica na piscina, né? A convicção que professor dele de história é pelo essa, nazismo. né? É Só uma se for coisa- história do Brasil paralelo. Deve ser. Só se for professor de história do Brasil paralelo, porque não dá para pensar ser professor de história
com esse desenho no fundo da piscina. Aliás, falando em história, os historiadores dizem que nos anos 20, 30, mais nos anos 30 e 40, onde havia o maior número de núcleos pró-nazistas fora da Alemanha, era lá no interior de Santa Catarina. É uma das regiões no mundo, fora da Alemanha, é claro, que tinha mais adeptos do nazismo e essa cultura ficou lá. É claro, gente, tem muita gente boa, a maioria do povo de Santa Catarina, mas pelo jeito tem bastante nazista e racista também. O De Luca fala com lugar geográfico na parada, porque ele é catarinense. O William De Luca que nos passou algumas informações. E é a própria cidade lá de Pomerode que se auto-intitula a cidade mais alemã. Cidade mais alemã do Brasil. É assim que eles se intitulam? Eles se auto-intitulam pela origem. Não, o governador deveria pedir desculpa. Porque o que ele quis dizer? Tá bom, não foi racismo, o que foi então, governador? Explica aí. Que as pessoas... a cidade se destaca pela cor da pele das pessoas. Por que se destaca, governador? Explica. O que você quer chamar a atenção para isso? Por que ele quer chamar a atenção para isso? Por que isso é legal? Explica. Aí a gente vai entender. É o contorcionismo, né? Um negócio impressionante aí. Bom, a gente está falando aqui de extrema-direita, a gente vai continuar nessa pauta e também comentei a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Antes, tem hoje essa rejeição do ministro Alexandre de Moraes sobre o pedido de devolução do passaporte do Bolsonaro para ele viajar para os Estados Unidos. Então, não vai acontecer, ele vai ter que assistir a posse do Donald Trump aqui do Brasil mesmo, em casa, enfim, ou na embaixada, como sugeriu o Rodrigo, a gente não sabe como é que vai ser. Fato é que, dentre esses dias de evento, a posse de fato do Donald Trump acontece na segunda, no dia 20, né? É a posse oficial do presidente eleito dos Estados Unidos. E, segundo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro não apresentou um convite formal. Lembra que o Xandão tinha feito esse pedido? Ele não apresentou o convite formal para a posse do Trump. O Alexandre de Moraes também alegou risco de fuga. Eu acho que esse é o ponto mais importante aqui. E o Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão. Para conversar com a gente a respeito desse assunto, eu vou chamar a jornalista Carolina Brígido, que é especialista, inclusive, em judiciário. Carol, prazer te receber aqui. Faz tempo que a gente não se fala. Prazer. Sim, prazer encontrá-los aqui, Gabi, meninos, todos os espectadores. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bem-vinda. Muito feliz da gente te receber também. Carol, a gente quer entender um pouco melhor essa decisão. Estava aqui grifando justamente esse risco de fuga, né? O entendimento do ministro, até porque Bolsonaro foi indiciado já no caso envolvendo o golpe de Estado. Entre os 40 indiciados. Sim, tem esse pano de fundo, né? Ele está sendo investigado, ele é alvo de um inquérito da Polícia Federal, ele foi indiciado pela Polícia Federal e o próximo passo é o quê? É justamente o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentar uma denúncia contra ele ao STF. Isso está sendo aguardado, gente. É claro que uma pessoa que está na antessala de ser denunciado não pode ter uma autorização para ir aos Estados Unidos, ainda mais com o perfil dele. A gente sabe que ali quando ele foi passar a faixa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele inclusive não veio porque estava nos Estados Unidos. Então, existe sim esse medo de se evadir. Como a Gabi bem pontuou, o próprio Alexandre de Moraes escreveu isso na decisão. Vou ler aqui para a gente, tá? O cenário que fundamentou a imposição da proibição de se ausentar do país com entrega de passaporte continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro. Ele ainda fala, o indiciado Bolsonaro. Então, é isso, né? Para bom entendedor, meia frase já bastaria. Aqui ele falou tudo literalmente. Não pode sair porque você é o quê? Indiciado. Tem que ficar aqui. Porque para assistir, né, as cenas dos próximos capítulos, que a gente está nessa apreensão. Existe, inclusive, dentro da PGR, dentro do Supremo, um movimento que acredita que essa denúncia
vai sair logo, entendeu? Pode sair, inclusive, durante o recesso que nem tem férias, né? Porque o PGR está trabalhando, Xandão está trabalhando, a gente está trabalhando, e é isso, assim, só quem... E nem o Bolsonaro tem férias, porque ele não vai poder ir para os Estados Unidos. Então, ele que fique aqui esperando o que vai acontecer. Até o Amado falou sobre isso agora, né? Sobre o PGR provavelmente já tem uma definição. Apresentar ou no final de janeiro ou no começo do mês de fevereiro. Mas saindo um pouco da informação que você trouxe com precisão aí, e tentando ir para a análise, Carolina, a gente estava tentando entender o que o Bolsonaro esperava com isso. Criar realmente esse ruído, tentar mais uma vez colar no Alexandre de Moraes a peste, está vendo, ele é malvadão, ele não me deixa nem ir à posse do Trump, levar esse debate lá para os Estados Unidos, para o Trump ter mais um argumento para, quem sabe, criticar publicamente o Alexandre de Moraes. O que você acha que pode estar na estratégia, né? Saindo, eu sei que a tua área de cobertura é mais o judiciário, mas também a política, né? Uma coisa não se separa da outra, mas tentando entender politicamente e até juridicamente o que o Bolsonaro pretendeu com esse movimento. Porque ele não achou que ele ia conseguir viajar, né? Não é possível, na véspera da denúncia do Gonet, né? Claro que não. E o entorno do Bolsonaro, todo mundo sabia que ele não ia obter essa autorização. Por quê? Porque já foram essa é a quarta vez que o Supremo nega o passaporte para o Bolsonaro. Então, assim, é claro que ele sabia que com 3 negativas não era a quarta que ele ia conseguir. Ali em outubro de 2024, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade que ele não podia ter o passaporte de volta. Então a minha aposta é essa, que ele fez isso justamente para reforçar o discurso dele de que ele está sendo perseguido pelo Judiciário, pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, por toda a República, porque ele afinal de contas, ele é uma vítima que não consegue nem ir à posse do Trump, né? Exatamente. Até quem deve ir no lugar dele, Chico Sassi, já sabe quem é, né? Michele Bolsonaro. Ah, sim. Outros 16 parlamentares também, tá? Não é só a Michele Bolsonaro. A galera da extrema-direita vai toda para lá. É uma comitiva, Comitiva, né? Organizada pelo Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe, acompanha há bastante tempo, que o Eduardo Bolsonaro é o grande articulador internacional da extrema-direita no mundo. Ele sempre vai para esse tipo de evento, né, Lembra Rodrigo? que o Bolsonaro chegou a cogitar de nomeá-lo embaixador? Exato, sim. Tem, por exemplo, nessa lista que a gente já sabe, né, a deputada Bia Kicis, o Gustavo Gayer, tem o senador Eduardo Girão, que fez aquele discurso do Elon Musk lá no Congresso, né? Em inglês, né? Eu fico imaginando o Trump ansioso. Ai, que legal, eles estão chegando para minha posse. Exato. Não está nem dormindo à noite. Essa caravana é muito aguardada. Muito aguardada. A caravana do Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora, inclusive, o Gonet até escreveu no parecer dele. Ele não conseguiu provar, assim, ele não tem status que possa fazer com que ele seja um representante oficial do Brasil nessa cerimônia. E não tem nenhuma justificativa que se sobreponha ao interesse público. O Gonet não falou na possibilidade de fuga, mas ele falou que existe um interesse público de que Jair Bolsonaro continue no Brasil, mesmo que o Trump fique muito chateado com a ausência dele. Ele vai ficar chateado até para trazer mais detalhes aqui, achei detalhes saborosos sobre essa incursão aí, ou melhor, essa excursão, que vai incluir um curso de imersão em geopolítica na Flórida. Sabe quem é o professor, Chico Sá? Os deputados vão fazer esse curso? Os parlamentares? Isso, professor. Fala, Gabriela. O blogueiro Paulo Figueiredo. Meu Deus do céu. Influencer da extrema-direita, o neto do ex-presidente da ditadura, o general João Batista Figueiredo. O Eduardo Bolsonaro chegou a publicar um story, olha só, a gente está vendo aí na tela, no Instagram, uma foto para falar dessa tal imersão, né? O Paulo Figueiredo é o que está de camisa xadrez ali, mais para a direita, acho que do lado do Eduardo Bolsonaro. Se eu consigo enxergar aqui, porque eu tenho miopia, sempre deixo isso bem claro, mas acho que é ele mesmo ali, né? No meio, tá de camisa xadrez. E ele o Paulo Figueiredo também, lembrando, dei aqui o contexto histórico, né? Neto de quem ele é, mas ele também é um dos indiciados pela Polícia Federal no inquérito do golpe. Junto com o Bolsonaro da e uma turma que outra galera escapou para os Estados Unidos ali, né? Exato. Ele está naquela lista, que são 40. E mora nos Estados Unidos, né? O Paulo Figueiredo. Agora, me parece até, Chico,
e depois a gente passa para a Carolina também comentar, parece quase uma provocação, né, dos deputados, parlamentares. Porque se você tem o Paulo Figueiredo, não é qualquer um, qualquer bolsonarista, é um bolsonarista investigado pelo golpe e que está indiciado pela PF. Deve ser também denunciado pelo PGR. Não sei, a gente não pode... Um personagem que sempre desafiou o Alexandre de Moraes, o tempo inteiro. Então, eu acho que não sei o que a Carolina acha, mas parece uma provocação explícita. Vamos cutucar o Xandão aqui com esse encontro, né? Certeza que é uma provocação. E lembrando o seguinte, esse passaporte do Bolsonaro, ele foi confiscado lá em fevereiro. Ainda quando quando a investigação era sobre uma tentativa de golpe, não sobre assassinato do próprio Alexandre de Moraes. Ainda era um mero golpe, não era um golpe sem mortes, né, digamos assim. E aí ele pegou o passaporte e também falou o seguinte: ele não pode se comunicar com outras pessoas que estejam sendo investigadas nesse mesmo caso. Ou seja, se Bolsonaro fosse para os Estados Unidos e participasse desse curso de imersão, ele estaria infringindo também uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque ele não pode se comunicar com gente que também tentou dar golpe aqui no Brasil, né? Exatamente. E no passado ele também, o Bolsonaro nesse meio tempo, né, Carol, você falou que foi ali retido em fevereiro, ele também queria visitar o Benjamin Netanyahu, também teve essa história. Tentou e não conseguiu também pelo mesmo motivo, né? Risco de fuga, importantíssimo. Agora, eu queria virar um pouco o assunto aqui para a Carol entrar com a gente na história do Pix, né? Dessa também enxurrada de mentiras, do recuo do governo que veio, enfim. Hoje teve a publicação da medida provisória, a gente já falou muito sobre isso aqui, para reforçar que não teremos taxação. O governo pediu para a Polícia Federal investigar as mentiras, as fake news sobre o Pix. E aí, o Ministério da Fazenda pediu especificamente para a PF investigar a circulação em grupos diversos de WhatsApp, enfim, nas redes sociais, do CPF do ministro Fernando Haddad. Suspeita é a seguinte, que esses grupos aí de WhatsApp queriam usar o CPF do ministro em compras para provar que o Haddad teria gastos superiores aos ganhos dele. Olha só isso. Então, uma espécie de golpe. Isso no meio das fake news. Quer dizer, Carol, primeiro eu quero perguntar sobre essa investigação. Eu acho muito importante a gente estar falando em investigação em meio a mentiras e fake news, né? Porque a gente vê a circulação o tempo inteiro, se espalha, né, na velocidade da luz e a gente não vê responsabilização. A gente quase nunca fala a respeito de responsabilização por aqui. Gente, esse caso são tantas camadas de coisas surreais que aconteceram, assim, uma postagem sobre uma norma do governo que ia taxar Pix, não ia ter taxa nenhuma, e ia ser uma fiscalização, como eles fiscalizam já, né, a nossa fatura de cartão de crédito, devem estar com dó de mim, inclusive, nesse exato momento. Mas, assim, fiscalizam esse tipo de coisa normal, para evitar pessoas que não pagam as taxas, né? Pessoas que declaram menos do que, de fato, movimentam, né, no sistema bancário. E daí, o deputado Nicolas coloca essa postagem, isso se difunde de uma forma que o governo precisa recuar, não da taxação, porque ela nunca existiu, e sim da fiscalização desses gastos. Então fica parecendo que o governo passou um recibo de uma coisa que ele nunca, jamais faria. E essa parte da impunidade é muito importante, assim, porque existe agora essa fiscalização da Polícia Federal, mas o estrago está feito. Ainda que ele seja punido por isso, ainda pode usar isso como discurso no futuro. Olha aí, a Polícia Federal desse governo aí que está querendo te taxar, agora está querendo me punir. Então, eu acho que um passo importante para endireitar, né, essa história, para colocar as coisas nos eixos, é justamente uma mudança na legislação, que a gente tem hoje o Marco Civil da Internet, que, de certa forma, responsabiliza essas plataformas em relação a essa divulgação de conteúdo inverídico, né, e também criminoso, muitas vezes.
Só que o que acontece? O Congresso não quis endurecer, caiu a bola para o Supremo no dia 18 de dezembro começou a julgar mudanças no Marco Civil da internet que vai servir como uma forma para regulamentar a atividade das plataformas do Brasil, que está terra sem lei. A gente está vendo isso, a gente viu agora como uma fake news teve o poder de se disparar com uma velocidade tão grande que isso implica em mudanças, inclusive, do poder público, mudanças do governo, na imagem do governo, inclusive. E aí teve um pedido de vista lá no Supremo Tribunal Federal, não tem uma previsão de quando esse julgamento vai ser retomado, mas certamente esse fato vai pesar, sim, na hora que os ministros forem votar em plenário sobre como tratar as plataformas em relação à divulgação irresponsável de fake news, como a gente viu nesse caso. E acho que a gente tem mais uma dificuldade, Carolina, é um tema que também foi levantado a partir desse episódio do Pix, mas não tem a ver com a estratégia de comunicação do governo necessariamente, se errou, se foi lento, se subestimou a capacidade da direita, mas é um outro tema que nós vamos ter que debater a partir de agora, que é quanto que as plataformas estão empurrando postagens da extrema-direita. Porque esse vídeo do Nicolas, eu não estou subestimando e achando, só teve tanta visualização porque foi empurrado. Não, ele sabe fazer comunicação pela extrema-direita, tem muito seguidor, tudo bem. Agora, a quantidade de visualizações é brutal, num nível que faz a gente se perguntar... O algoritmo. O algoritmo estava a favor da fake news nesse caso. Então, é criminoso para a plataforma. E é absolutamente sem nenhuma explicação. Eles não precisam explicar. Ajudaram ou não ajudaram a distribuir mais o vídeo que espalha algo que era para detonar o governo? Porque isso é um descontrole no jogo político, né? Total, não, Rodrigo. E no momento em que o governo está cobrando essas plataformas via AGU. Tinha acabado de cobrar a Meta explicações sobre a nova cartilha que vai ser adotada nos Estados Unidos. Sim. Cobrando porque a Meta declarou publicamente estar alinhada com o governo do Donald Trump, que é o governo de extrema-direita. Você está alinhado com o Trump, né, Gabi? Está alinhado também aqui com os políticos bolsonaristas que vão até na posse do Trump. Então, fica muito claro que daqui para diante é um jogo desigual. Que ferramenta que existe para equilibrar esse jogo? Senão a eleição vai estar completamente contaminada pelas plataformas, pela capacidade delas empurrar algumas postagens e segurar outras, né? A velha isonomia totalmente adulterada, foi quebrada. Gente, é claro que teve, assim, a Polícia Federal ainda vai investigar, mas a gente consegue ver que teve uma alteração ali do algoritmo para poder disseminar essa notícia. O Nicolas, ele conseguiu mais seguidores no Instagram do que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que ele foi um deputado muito votado, ele tem um poder, uma persuasão comunicativa invejável, mas ultrapassar em poucos dias, em poucas horas, o número de seguidores do presidente da República é uma coisa, sim, para ser investigada. Como que as plataformas conseguiram colaborar com essa notícia e que tipo de punição que essas plataformas vão ter? Alexandre de Moraes, a gente já viu que não está para brincadeira, né? Ano passado tirou o X de circulação e eu não duvido nada que faça a mesma coisa em relação ao Instagram, se ficar comprovado que, de fato, o algoritmo trabalhou a favor da divulgação dessa fake news. O nosso Pedro Barciela, que é analista de mídias, eu estava acompanhando aqui os grupos aqui do ICL, o vídeo do lado do Nicolas teve 300 milhões de visualizações. Né? É um número surpreendente, porque é mais do que a população brasileira. Né? É mais do que... Enfim, mas uma mesma pessoa pode ter assistido várias vezes? Pode. Teoricamente, pode. Ele estava dizendo que, para você ter uma ideia, a principal publicação em Reels nesse ano tinha sido feita pelo Barcelona, o time de futebol, pelo que eu entendi, com 141 milhões de views. Então, o Nicolas teve mais views do que o Barcelona. Alguma coisa foi mexida aí. Né? Que o Barcelona, estamos falando no mundo inteiro. O mundo inteiro tem fãs, tem torcedores, etc. Então é algo brutal. Tem que estar de olho nisso. É um outro debate. Não, esse cabe uma investigação. Cabe uma investigação. E aí não adianta falar, o governo precisa melhorar a comunicação. Precisa. Precisa, mas... explicar, precisa ser menos, enfim, entender com quem que está falando, mas diante desse volume aqui, como é que você faz? É um outro debate, eu acho. E acho que a Carolina acompanha o judiciário muito de perto, ela até citou, né, como é que foi a atuação do ministro Alexandre de Moraes no ano passado, quando
a gente teve o X retirando o escritório jurídico aqui do Brasil e aí não tinha uma resposta para dar. Agora, aqui ainda, Carol, a gente ainda não sabe, né? Porque o que o Zuckerberg já disse como resposta à solicitação do Brasil é de que, na verdade, por enquanto, a princípio, a Meta está alterando essas regras só para os Estados Unidos. Só que a expansão deve acontecer também para outros países. Quando? Deixa tudo meio vago. Também, quando ele faz o primeiro vídeo, ele fala sobre países sul-americanos, também não cita o Brasil, né? Mas diz, ali... Ele faz uma espécie até de conspiração, né? Ele ataca, não cita o Supremo, mas a Carolina sabe mais comentar esse assunto do que eu. Ele cita o Supremo como Câmara Secreta. Corte Secreta. Ele dá uma na América indireta. Latina tem corte secreta. Então, é uma linha de ataque. Daí para ter impulsionado de forma desonesta esse vídeo, é um pulo. Não tem dúvida, né? Não tem como um vídeo ter esse tanto de visualização. O sujeito é um deputado muito votado, mas ele é um deputado brasileiro, ele não é um time de futebol como o Barcelona, não faz o menor sentido. E claro que isso tem que ser investigado sim, e claro que o resultado dessa investigação vai servir como munição para a oposição do governo atacar o Supremo, atacar o Executivo, atacar todo mundo, porque, afinal de contas, o Alexandre de Moraes virou um pária, né? Um sujeito antidemocrático, na verdade, né? Na visão deles. Existem excessos? Existem, mas precisa, sim, o judiciário traçar um limite, traçar uma linha entre o que é liberdade de informação e o que é agressão e divulgação de conteúdo criminoso nessas redes sociais. Seja o sujeito deputado, seja o sujeito blogueiro, influencer que está preso nos Estados Unidos. Enquanto essas pessoas usarem a internet como terra sem lei e o Congresso não fizer nada, o Supremo vai precisar, sim, continuar agindo. E, claro, o Supremo vai continuar sendo acusado de ter essa, digamos, predominância em muitas decisões que são consideradas políticas. Mas e aí? Se o Congresso não faz nada, ninguém tem que fazer nada? Alguém precisa agir, né? Uma dúvida que eu quero perguntar para a Carol a respeito do caminho jurídico, né? Então, no caso de uma provocação para que uma investigação aconteça, deve vir do Ministério Público Federal, Carol? Qual é que seria o caminho aí para... No caso do Nicolas AGU, Ferreira, né? Ou da AGU também, é verdade. A AGU provocou no... Diga, Carolina. Desculpa. Nesse caso, sim, a Polícia Federal está investigando e, dependendo do relatório da Polícia Federal, da condição final da apuração, e se tiver alguma culpa em relação, por exemplo, a Nicolas Ferreira, que tem direito ao foro especial, a Procuradoria-Geral da República precisa enviar esse caso para o Supremo Tribunal Federal e abrir uma investigação lá contra o Nicolas, contra as redes sociais. Se bem que hoje em dia essa interpretação do foro está tão ampliativa que a gente vê assim, inquérito de fake news, não tem ninguém com foro e o inquérito está lá. Então, às vezes, só o fato de ser uma acusação, um ataque à democracia ou considerado um tipo de atentado ao Estado Democrático de Direito, isso pode sim ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas primeiro a PF está conduzindo essa situação. Excelente, então. Muito bom. Sanadas. Carol, obrigada por hoje. Um prazer enorme te receber aqui. Saudade de falar com você, a Carolina Brígido, que é jornalista e super especialista em judiciário, cobre há muitos anos. Lá em Brasília, né? Fala com a gente direto de Brasília. Espero Obrigada, que querida. retorne outras vezes aqui com a gente. Obrigado. É isso aí. Por favor. Obrigada, gente. Até logo. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Até mais, Carol. Gente, vamos falar do cessar-fogo em Gaza também? Noticiário internacional importantíssimo, hein? Que a gente trouxe ontem aqui no ICL Notícias e hoje a gente continua com novidades, na verdade, a respeito disso, porque o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, lá de Israel, ele acusou o Hamas, está jogando para o Hamas, dizendo, na verdade, explicar melhor, né? Benjamin Netanyahu volta atrás e aí está acusando o Hamas de ser o motivo para isso. Então, em partes dessa negociação, ele está até prometendo adiar o cessar-fogo. Ele disse, olha, essa história de que o governo de Israel aceitou retirar as tropas ali do sul da faixa de Gaza não é verdade, isso não tinha sido acordado, enfim.
Mas o Hamas diz que está respeitando, sim, os termos do acordo, diz que está pronto para fazer o acordo, né, o cessar-fogo, e a implementação está prevista para o próximo domingo. Então, na verdade, o caminho aí, a estratégia do Netanyahu, acho que é justamente jogar mais uma vez para a plateia até, né, Chico Sá? Por quê? Ele adiou, né? Ele adiou a reunião do gabinete em que ia ser votado e aprovado definitivamente o cessar-fogo. Está ganhando tempo e enquanto o cessar-fogo não entra em prática, Israel continua bombardeando a faixa de Gaza. 80 pessoas mortas depois do anúncio. As crianças, sobretudo, não podem dormir tranquilas ainda. As mesmas famílias que comemoraram ontem não vão dormir tranquilas hoje. Já mudou tudo. Porque quanto mais embarreirar for possível, o Netanyahu vai fazer. É difícil ter uma segurança. É contra a vontade dele a paz na região. E também ele está, dizem, né, assim, ontem mesmo a Clemecha, a nossa entrevistada, falou, ele está sob pressão internamente, ele é de extrema-direita, mas tem gente que é mais de extrema-direita do que o Netanyahu. Tem uma parte da extrema-direita que apoia o governo dele no parlamento, que está contra o cessar-fogo, que gostaria que a guerra continuasse até o extermínio da população de Gaza. Então, e a ocupação total e domínio da região. Domínio total. Então, não estão aceitando o cessar-fogo. Então, ele fica nesses movimentos dúbios também para manter um pé com a extrema direita. Que é o governo interno ali de Israel, né? Deu uma melhoradinha, vamos dizer, na popularidade também dele, que sofreu muita pressão popular no ano passado. Mas depois teve o caso no Líbano e tal, e isso deu uma fortalecida na popularidade. Ele obteve algumas vitórias, né? Mas até o momento, como bem ressaltou aí o Chico, os bombardeios continuam, então não tem alívio nos bombardeios. A gente tem mais de 46 mil mortos ali de palestinos, então a angústia continua. A gente espera que até a partir de domingo, a reunião foi adiada para amanhã, então essa reunião ela acontece ali no Catar, tem o conselho, vamos dizer assim, o governo do Netanyahu conversando com outros negociadores nessa mesa. E aí, a partir de domingo, sim, começaria a implementação da primeira etapa. São várias etapas, né, do acordo de cessar-fogo. Então, a gente vai trazendo atualizações sobre isso e espera também que essas pessoas tenham um mínimo de alívio. Por favor. É isso. E antes da gente chegar aqui ao final, a gente vai trazer novidades a respeito da nossa lojinha, garoto. Cadê o nosso garoto propaganda? O gerente doidou, tá vendendo tudo. O Chico vai lembrar o tempo que ele trabalhava lá no varejo, né, no Recife? Trabalhei, cara, na Lojas Imperatriz, no centrão do Recife. Maravilhoso, Era um bom vendedor na época. Depois na Mesbla também, então vendas... É com esse rapaz aqui. Vamos ver esses produtos aí, então, com os nossos garotos. Olha só, olha o que eu destaco assim de cara, viu, Rodrigo? Olha só, que é o assunto mais comentado. É isso. Big Techs, é o que é Paula Vilar. Exatamente. Do ICL. Essa é uma das camisetas que você pode comprar na lojinha Sou ICL, é isso, né? Isso. A nossa lojinha virtual. São muitos produtos, tá? Dezenas de produtos que estão com desconto de até 20%. Isso para quem não é membro do ICL, tá? Então tem um efeito cumulativo se você já faz parte da nossa comunidade. Então, explicando, é um desconto extra de 15% para quem já faz parte da nossa comunidade. Ou seja, assinantes do ICL, atenção, aproveita essa promoção com desconto de até 35%. Que maravilha. Olha, para quem não sabe, não entendeu ainda o significado da sigla ICL, tá tudo aqui. Boa. Só o conhecimento liberta, frase de José Martí, revolucionário cubano, né? Isso. Exatamente. Do século XIX. Tem um bonezinho cubano, já que a gente está falando. Tá aí do lado do O bonezinho nasceu para mim, Cadê o cara? nosso garoto? Agora sim, tava faltando, né, gente? Subcomandante, não sou comandante, mas é subcomandante. E falando em comandante, tem a frase do nosso comandante em chefe aqui, o Chico Pinheiro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Clássico. É vida que segue. Se você quiser comprar a camiseta com a frase do Chico Pinheiro, tá aqui também. É uma das... São só algumas, né, das camisetas. São algumas. Notícias, análises, denúncias. Essa é mais classicona, assim, mas é bonita também, ó. Um tom de azul, né, com o nome do ICL. Tem muitas, você pode olhar olha lá. Quem tá aqui, ó. Olha de quem é esse Fusquinha. Esse é do Mujica. Simpático Fusquinha. Sempre gostei de um Fusca. Pepe Mujica. E ele não
E ele que está no Fusca. Outro clássico. O Itamar Franco, aqui, presidente do Brasil, gostava também de um Fusca. Mas o Mujica é o símbolo dessa história. É isso. O Boulos já é mais chegado num Corolla, né? Eu tava lembrando assim, tipo, feito a carro, né? Não, o Boulos... Celtinha. Eu não sou muito... Vou ter que fazer aqui a confissão, eu não sou muito conhecedora de carros, tá? De marca de carro. Até porque eu não dirijo, não tenho carro. Sou uma usuária do transporte público. Tem aqui também, entusiasta. só entrega a sua vida a uma causa quem tem uma grande capacidade de amar, da Leida Guevara, filha do Che Guevara. Da filha do Che Guevara, boa. Que o Edu entrevistou, né, no documentário sobre Cuba. Tá lá. Também. Então é isso, gente. O convite para um dos produtos que você pode encontrar na nossa lojinha. souicl.com.br, Rodrigo, para conferir todos os produtos. E são alguns, né? O nosso... O Homem-Arara vai sair. Pode deixar a arara aí, ó. Opa, deixa a arara. Deixa aqui. Trouxe pra gente, mas para conferir todos os produtos, porque é muita coisa, então a gente tem só uma amostra aqui. Dá para acessar em souicl.com.br para conferir todos os produtos da nossa loja, da nossa lojinha, como a gente gosta de chamar aqui. Simpática loja. Lembrando também, para quem quiser fazer a assinatura nessa semana, a gente tem desconto exclusivo para alunos e também recebem presentes especiais, então brindes exclusivos da nossa campanha. Se você já é membro, acessa a sua área de membro e confere o cupom para ativar o seu desconto na hora que você for comprar. Fica a dica aí para todo mundo, hein, gente? Vale muito a pena aproveitar essa semana. E vamos nessa, então? Vamos. Opa, amanhã tem mais. Esse boné... Tô achando que o Chico já vai para casa, vai pegar o metrô de boné e tudo. Hasta la vitória, sempre! Maravilhoso. Boa noite, então. Chico Sá, Rodrigo Viana. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Até mais. Valeu. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional na luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?